Olá, muito bom dia. Está começando o programa Café da Manhã desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Estamos no ar aqui pela TV Cultura Litoral, canal 522 da NET Claro TV para toda a Baixada Santista, canal 48.1 aberto, TV digital, de Caraguatatuba a Mongaguá e pela internet, onde você nos acompanha nas nossas lives no facebook.com/Sistema Costa Norte, youtube.com/Café da Manhã. Nos canais esses vocês podem participar conosco, interagir, mandar sua mensagem e por qualquer meio que você estiver vendo e ouvindo esse programa, você pode participar através do WhatsApp da TV Cultura Litoral, que é o 013 99 666 1000. Vou repetir porque tem muita gente que escuta esse programa pela Rádio Praia FM, está dirigindo, está em casa arrumando as suas coisas e acompanhando o Café da Manhã. Então você pode interagir conosco através do 013 99 666 1000. Bom, estamos a 3 dias das eleições. Bom, daqui a pouquinho a gente vai lá, de frente para a urna, digitar, vamos escolher o governador e escolheremos também o presidente da República, quem vai conduzir o estado de São Paulo e quem vai conduzir o Brasil. Está uma confusão muito grande na cabeça de todo mundo. E na minha opinião, vou falar a minha opinião, esse espaço é para o apresentador colocar a sua opinião como cidadão. Eu acho que quem deveria apaziguar os ânimos, ou pelo menos tentar, demonstrar aí uma certa isonomia, está colocando mais lenha na fogueira. De um lado, a gente vê o TSE aceitar algumas denúncias contra empresários, sendo que a denúncia é baseada numa matéria de um site que foi produzida em cima de um print de um grupo privado do WhatsApp. Foi lá, quebrou sigilo de empresário, apagou conta em rede social deles, muitos que geram milhares de empregos no Brasil. Sabe no que deu isso? Não deu em nada. Recentemente, agora, ontem, foi lá uma denúncia que pode não dar em nada também. Pode não dar em nada também. Eu faço questão de frisar isso. Eu não acho que está certo, também não acho que está errado. Mas eu acho, na minha opinião, que o TSE deveria, pelo menos, ter aceitado a denúncia e falar, vamos apurar, não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhada, se esse relatório for consistente, a gente vai mais a fundo, a gente pede a censura das rádios, não é censura de parar de falar, censura é um mecanismo que toda rádio, assim como nós temos aqui, é obrigado a manter 30 dias corridos da sua programação, para caso haja algum tipo de denúncia, algum tipo de fiscalização, o órgão fiscalizador ter acesso ao conteúdo. Então, o TSE poderia ter solicitado isso e, de fato, chegar e falar no fim de tudo, olha, apuramos alguma irregularidade ou não havia irregularidade, isso tudo foi uma cortina de fumaça, vamos punir quem tentou tumultuar o processo. Mas não, o TSE não aceitou a denúncia. E vou além, foi lá e enviou essa denúncia para o STF, no âmbito do inquérito das fake news, para que se investigue o denunciante. É a mesma coisa, é uma comparação de você tentar criminalizar a vítima. Uma mulher vai lá e fala que foi vítima de um crime absurdo, crime de estupro. Aí o delegado, ao invés de apurar, vai lá e fala, não, você estava usando esse vestido, por isso que você foi vítima. E aí criminaliza, no fim, a conduta da vítima. Isso é muito preocupante, na minha opinião, como cidadão, tá? Eu, Roberto Zaidan, CPF, euzinho. Enfim, tempos sombrios, tenhamos calma e todos iremos no domingo à urna para expressar a vontade popular e que ela seja respeitada depois. Bom, nosso convidado de hoje é o Coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Bom dia, Coronel. Opa, acho que deu um probleminha aí, hein, João? Deu um probleminha, João? Opa, então daqui a pouquinho a gente chama o Coronel Camilo. Enfim, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo? É importante, a TV Cultura, o Sistema Costa Norte, quer te ouvir. Você pode fazer isso através da nossa live, através do WhatsApp da TV Cultura Litoral, enfim. Bom, eu vou esperar a técnica, já está normal? Desculpa, João,
Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Cultura Litoral. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos aí. É um prazer novamente estar falando aí para o nosso litoral. Vamos falar um pouquinho de segurança e vamos falar um pouquinho das eleições, da Operação Verão, que interessa aos nossos telespectadores. Coronel, eu fiz o meu editorial breve sobre os ânimos acirrados, né? De um lado, algumas denúncias calcadas em prints de WhatsApp são aceitas, sigilos quebrados, empresários conduzidos. De outro, sequer a denúncia foi aceita e os denunciantes viraram investigados. Enfim, não quero entrar no mérito dessa questão para não te jogar no meio dessa fogueira também. Mas na sequência disso, o que aconteceu? Bolsonaro foi lá e convocou uma reunião ministerial com os chefes das Forças Armadas do Brasil, que é o Exército. Muito se fala no artigo 142, garantia da lei e da ordem. Você, como um militar exemplar, né? Afinal, você teve uma carreira muito bonita dentro da Polícia Militar e hoje é o chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você acha que pode acontecer algum tipo de intervenção? De maneira nenhuma, né? Isso é bom que fique bem claro para os nossos telespectadores aí, para aqueles que nos acompanham também pela rádio. O Estado de São Paulo e o Brasil conhece bem o trabalho dos militares do nosso Brasil. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Marinha, e o que eles têm de mais, vamos dizer assim, admirável é o compromisso com a nação brasileira e com a pátria brasileira. Eles não vão se meter aí em alguma, sei lá, alguma ação diferente por causa disso. Pelo contrário, o Exército Brasileiro já demonstrou em outras possibilidades, em outras ocasiões, que mantém aí o respeito incondicional à democracia e à Constituição brasileira. Então, acredito que não tem aí risco de ter alguma coisa diferente, nem de um lado e nem de outro, tá certo? Porque o Exército Brasileiro, se necessário, vai manter a soberania, manter a ordem interna, e para isso também tem as polícias militares do Brasil, que são tropas reservas do Estado, do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas. Então, se necessário, também participarão. A gente vê muita fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas como militar estadual e como conhecedor do Exército Brasileiro, ele vai garantir a ordem no país, não tenha dúvida nenhuma, mas também não vai se arriscar a nenhuma aventura diferente que interfira na democracia brasileira. Mas, Coronel, eu fiz até o meu editorial nesse sentido, falando do. Eu entendo que na minha opinião, há uma assimetria da atuação da justiça eleitoral nesse momento. Eu entendo que deveria colocar a bola no chão e tocar o jogo. Quando o juiz, num jogo de futebol, aparece mais que qualquer um dos outros jogadores, significa que naquele jogo de futebol, não estou falando do TSE, estou falando daquele jogo de futebol, tem alguma coisa errada. Se as Forças Armadas entenderem e tiverem uma evidência clara de que não existe isonomia, o processo não está sendo, não tem a lisura necessária, se as Forças Armadas entenderem, tiverem uma evidência clara, qual passo que pode ser tomado? Bom, primeiramente, eu não conheço profundamente aí essa questão de alguma intervenção das Forças Armadas, né, que poderia acontecer, mas na minha visão isso não tem chance. Eu acredito que as Forças Armadas, pelo contrário, vão manter o poder dos três poderes que nós temos, o legislativo, o judiciário e o executivo, vão manter e fazer com que eles funcionem, né, e que eles continuem funcionando. Não vejo, volto a falar, né, eu acredito que está muito acirrado essa fala na mídia, essa forma de querer que, olha, vamos resolver tudo no braço, vamos resolver na bala, vamos resolver essa forma radical, não faz parte, até onde eu conheço, né, da cúpula que domina as Forças Armadas. Pelo contrário, eles querem manter a segurança, a tranquilidade
e a ordem pública no Brasil. Então, dificilmente acontecerá coisa diferente. Tá? Bom, Mas, volto a insistir, isso vai ser analisado por eles, que têm mais conhecimento do que eu. Nós temos aí os generais, né, os 16 que estão aí à disposição, cuidando do nosso Brasil aí pelo parte do Exército. Eles se reúnem com frequência, estudam cenários, tenho certeza que tomarão sempre a melhor decisão. Mas volto ao que eu iniciei falando, não vejo nesse momento, sinceramente, embora alguns ânimos acirrados até falem, oh, queria isso, queria intervenção, queria aquilo, o Exército Brasileiro vai manter um rigor, mas um rigor sereno. Não vai entrar em nenhum tipo de aventura. Vai manter a ordem no Brasil e vai garantir as eleições e vai garantir a democracia mantendo os três poderes. Tá certo? É lógico que eles vão se acertar ao longo do tempo. Na minha visão, agora volto a falar, como você colocou no seu editorial, a sua opinião, na minha visão existe um pouquinho de exagero dos três poderes. Ou seja, o legislativo está indo um pouquinho além, às vezes, do que seria o ideal, intervindo na questão de orçamento e questões que, na minha opinião, seriam do executivo. Por outro lado, o executivo algumas vezes exagera nas medidas provisórias, né, e nos decretos, interferindo em algumas questões que deveriam ser feitas pela Casa de Leis. E também, de novo, o judiciário, em alguns momentos, acaba legislando, criando aí situações através de súmulas, através de decisões, e interferindo em coisas que, na minha opinião, deveriam ter sido objeto de lei no Congresso Nacional. Mas isso é um acerto, isso é a democracia. Eu acho que aos poucos isso vai se acertar e cada um vai voltar aí mais na sua função. Um fazendo leis, o outro executando o que precisa ser feito no país e, quando a demanda precisar, vai para o judiciário que vai decidir. Então, resumindo, não vejo esse problema que está sendo colocado para o nosso país. bom, tomara, coronel, faço votos. Tenho 3 filhos que precisam crescer num país estável para que eles possam também se alicerçar, né? E quem sabe me dar alguns netinhos para eu poder curtir com eles. Bom, coronel, vamos entrar aqui no nosso estado de São Paulo. Hoje você, secretário executivo, um homem de confiança do governador Rodrigo Garcia. O governador Rodrigo Garcia, por sua vez, está apoiando a candidatura do Tarcísio de Freitas, que está, de acordo com as pesquisas eleitorais todas, algumas menos, outras mais, na frente do adversário do PT, que é o Fernando Haddad. Como que está dentro do governo a expectativa para a eleição, dentro da Secretaria de Segurança? Vocês não param de trabalhar a momento nenhum. Uma viatura não sai da rua por conta da eleição, assim como vocês não deixam de chegar cedo e sair tarde do trabalho. Mas como que está o clima dentro da Secretaria de Segurança do Estado? Extremamente tranquilo, não tem problema nenhum aqui dentro do estado de São Paulo. A polícia está bem preparada, devemos colocar aí perto de 80, 83 mil policiais das 3 polícias novamente nas ruas para garantir as eleições. Dessas 34 milhões, né, de pessoas que são votantes em São Paulo, em quase 11 mil locais de votação. Então, vai ser feito o mesmo esquema de segurança feito na eleição do primeiro turno. Nós temos aí a escolta das urnas, a segurança dos juízes, a segurança dos locais de votação. Então, tudo isso vai ser acompanhado pela Polícia de São Paulo. E, ao contrário, né? Você falou que nas eleições não para nada, pelo contrário, né? Nas eleições a gente reforça o policiamento. Nessa época de eleição, só para ter uma ideia, todas as licenças prêmio, temos as férias, as dispensas, qualquer tipo de afastamento, ele é suspenso nesse período, para que toda a área administrativa também participe da questão aí de segurança das eleições. Então, o efetivo vai ser muito grande. E, além disso, né, qualquer solicitação do tribunal regional, ou do próprio juiz, ou do mesário, existe todo um patrulhamento pelas tropas especiais. No interior do estado,
estão aí de plantão todos os batalhões e ações especiais de polícia, que são os BAEPs, e também as DEICs regionais. Temos em cada regional onde tem BAEP também tem uma DEIC, que é a área da Polícia Civil e da Polícia Militar. Além disso, aqui na capital e onde for necessário, todo o choque está patrulhando aí. Temos aí a Rota, o COI, o GAT, estão sempre disponíveis. O grupamento aéreo vai estar aí trabalhando com todas as aeronaves à disposição, ou seja, tudo para garantir que as pessoas possam exercer o direito de voto, escolher o seu governante, aquele que entenda melhor, e tenho certeza, de novo, voltando até puxando um pouquinho a questão inicial, seja quem for eleito em São Paulo, seja quem for eleito no Brasil, mas falando de São Paulo, a Polícia Militar a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Secretaria de Segurança, que não é um serviço de governo, né? É um serviço de Estado prestado à população, vai estar sempre à disposição aí, São Paulo caminhará bem. Legal. Coronel, eu queria aproveitar a sua presença aqui para esclarecer um episódio que ficou conhecido como um suposto atentado ou atentado fake ao Tarcísio quando ele foi em um evento numa ETEC ou numa escola, numa instituição de ensino em Paraisópolis. Qual que foi o resultado dessa apuração? O Tarcísio sofreu de fato um atentado ou aquilo foi um episódio isolado ali de criminosos comuns da região? Vamos deixar claro, não teve atentado algum. E o que aconteceu é que você tinha as equipes, aliás, isso aconteceu a mais ou menos 100 metros de onde ele estava, numa edificação. Então, esquece, não teve atentado. O que teve lá é a presença policial maior dentro da comunidade, chamou a atenção de alguns criminosos que se sentem donos. Lembrando que em São Paulo não tem nenhum lugar, nenhuma comunidade em que a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica não entrem, que não tem ambiente dominado. Em alguns lugares você precisa ir com um reforço maior, é lógico, porque a criminalidade está mais aguerrida, mas não existe. E lá, como tinha um contingente maior de policiais, só para todos saberem, os candidatos, sejam eles quem for, eles passam para a Polícia Militar um roteiro de onde estarão. E nesses locais, além da equipe que os acompanha, que também tem integrantes policiais trabalhando, você reforça naquele local, os dois candidatos, o Haddad vai em tal lugar, o policiamento de área é avisado, olha, vai estar o candidato aqui, se tiver alguma questão, fique mais atento, então é reforçado lá. O candidato Tarcísio vai em outro local, mesma coisa, feito para os dois candidatos de forma igual. E nesse dia, em algumas comunidades, de Paraisópolis não é diferente, as pessoas, tem alguns, 99,99% das pessoas que moram em comunidades são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras. Mas você tem, às vezes, meia dúzia ali que querem dominar, querem fazer festas fora do horário, querem fazer bagunças e quer se sentir o dono daquela comunidade. E, na realidade, não é isso. Cada cidadão que mora lá é o respectivo dono. Então, ou seja, esse cidadão de bem e que nós protegemos sempre. E naquele momento, alguns se sentiram incomodados com a presença de mais policiais, inclusive estavam à paisana, civilmente trajados, e aí se incomodaram, foram para algum local dentro da comunidade e voltaram fortemente armados com a intenção de abordar os policiais. Olha, que ousadia. E aí, inclusive, com a utilização de armas longas, que é o que a gente chama de arma longa, é o fuzil, a metralhadora, os dois tipos de fuzil mais usados, aí o 756, o 762 e o 556. Bom, nesse momento eles vieram para agredir os policiais, volta a falar, afastado de onde estava o Tarcísio, e houve o confronto. Entendi. E não é uma boa enfrentar a polícia de São Paulo. Não é polícia. A polícia está bem treinada, tem uma educação sequencial forte, com 6 grandes escolas, e tem uma educação continuada forte. Uma vez por ano, esse policial sai da rua, faz todo o treinamento de novo, dá tiro novamente, dá tiro de metralhadora, de fuzil, de pistola, ou seja, está com os melhores equipamentos.
E nesse confronto, infelizmente, um dos infratores acabou sendo atingido, e o outro que estava também na moto, eram umas 8 motos, as outras fugiram, esses enfrentaram, um foi alvejado, foi socorrido, mas faleceu, e o outro já está identificado. Eu não acompanhei se esses dias já fizeram a prisão, mas é um procurado da justiça. Então, isso foi o fato que aconteceu. Um certo incômodo, por quê? Porque a polícia representa a ordem e alguns querem desordem. Então, Sim. tentam enfrentar a polícia para dizer até para os seus companheiros ali que dominam o pedaço, esse tipo de coisa. Então, foi um confronto de criminoso normal, comum, né, com a polícia. Não foi nada em relação ao candidato. Por proteção, é lógico, a equipe do candidato retirou o candidato, que a gente chama de Sim, claro. extrair, né, extraiu o candidato do local, e aquele evento acabou não acontecendo como deveria ser feito aí, ou como era pretendido. Mas, de É. novo, infelizmente é um fato lamentável, aconteceu uma morte, a polícia de São Paulo é totalmente contra qualquer tipo de morte, é lógico, é uma vida, existem todos os procedimentos profissionais padrão Mas até para preservar a vida do... antes a morte do bandido do que do policial, né, coronel? Eu sei que você não Sem pode sombra de falar dúvida. isso, mas Posso dizer para você que o método Giraldi, que é o método de tiro que nós utilizamos, aliás, adotado pela ONU para os países de confronto, a primeira coisa que fala para o policial, ele tem que se manter vivo. Então, ele tem que se proteger para poder proteger a sociedade. Então, claro. se ele foi agredido e ele puder prender, ótimo. Agora, se a agressão foi tamanha que ele teve que usar o seu armamento letal, infelizmente, que ele sobreviva. É. Bom, coronel, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, mas a gente permanece ao vivo no Facebook e no YouTube. Já já a gente está de volta.